bem, senhores congressistas, vamos dar início ao painel Tecnologias na Saúde, suplementar modelos para a gestão. Para a apresentação do painel Tecnologias na Saúde Suplementar, Modelos para a Gestão, convidamos Fernando Rezende Costa, supervisor do Escritório de Projetos da Unimed Brasil. Jorge Carlos Machado Cury, diretor de Saúde Pública da AMB, Associação Médica Brasileira. Mário Jorge Vital, gerente da CACI São Paulo e coordenador do CAGETS, Câmara de Gestão em Tecnologias de Saúde. E para coordenar este painel, chamamos ao palco Cida Diogo, diretora de Integração da Unidas. Com a palavra, a coordenadora. Boa tarde a todas e todos. Eu queria, antes de passar a palavra para o debate, dizer da nossa satisfação de poder estar realizando um congresso quando a Unidas completa a sua maioridade, 18 anos de existência da Unidas, e a gente poder fazer um debate nesse congresso exatamente no momento onde nós necessitamos repensar esse sistema de saúde, repensar esse modelo assistencial e fazer com que a Unidas seja protagonista nesse processo de revisão desse modelo. Acho que é um momento onde, a nível mundial, como a gente já pôde ver em outras exposições que já aconteceram aqui no Congresso, e aqui no nosso país também, um processo de mudança de modelo que se faz urgente. E eu acho que dentro dessa discussão, fazer essa mesa, onde a gente vai discutir exatamente a questão da tecnologia em saúde, nessa lógica de repensar esse modelo, acho que é um momento também extremamente importante para que a gente possa, de forma conjunta, ver quais as melhores estratégias para que nós possamos fazer com que as autogestões deem as respostas necessárias para esse momento importante e, principalmente, para que a Unidas continue sendo esse instrumento de junção de forças e de pensar de forma conjunta para todas as autogestões essas estratégias e metas a serem atingidas. Então, acho que é um momento extremamente importante e a gente fica muito satisfeito de ver esse congresso extremamente representativo e que tem demonstrado essa maturidade de poder, de fato, enfrentar essa discussão com a seriedade que lhe é necessária. Então, parabéns a todos os congressistas, a todas as congressistas, e que a gente possa, ao final do dia de amanhã, sair daqui com muita garra, com muita disposição e, principalmente, com instrumentos apresentados aqui para que a gente possa enfrentar esse desafio. E para iniciar essa nossa mesa, nós vamos passar então a palavra para o Fernando para iniciar a nossa discussão. Boa tarde a todos. Agradeço, Cida, a oportunidade, agradeço a organização do evento pela oportunidade de estar falando sobre um projeto tão importante para o sistema Unimed, que agora a gente tem a intenção de compartilhar com a Unidas, enfim, e com toda a comunidade dentro da saúde suplementar, porque a gente sabe e a gente acredita que esse é o caminho realmente que a gente deve perseguir. Antes da gente entrar nos detalhes disso, eu gostaria de passar um panorama de quem que é o sistema Unimed, né? Então, o sistema Unimed, ele é um sistema cooperativista que hoje é composto aí por 351 cooperativas médicas. A Unimed em que eu trabalho é a Unimed Nacional, que é a Unimed do Brasil, né, que seria a confederação, a mãe, vamos se dizer, de todas dessas cooperativas. Enfim, mais alguns números, ao todo aí são 355, distribuído aí com as suas federações, confederações, as singulares, as Unimedes prestadoras, enfim.
Hoje, alguns números, alguns detalhes importantes. A nossa capilaridade hoje, a gente abrange aí 84% do território nacional. Então, o nosso desafio ele é imenso. Afinal, temos hoje cerca de 20 milhões de beneficiários. E olhar para esse número de clientes, enfim, número de beneficiários, é para onde hoje a gente está olhando e como a gente tem caminhado a nossa evolução. Né, o planejamento todo tem sido desdobrado, colocando esse beneficiário no centro da nossa atenção. Um grande desafio também é convencer essa máquina que é formada por 115 mil médicos cooperados, ou seja, o sistema Unimed ele é composto e ele a gestão de todo o sistema Unimed é feita por médicos. Né? Então, a gente tem toda uma responsabilidade. Somos uma cooperativa de saúde e é lógico que a gente quer prestar o melhor cuidado para os nossos beneficiários. Aqui, alguns números da nossa rede própria. Hoje temos 113 hospitais, 13 hospitais dias, 93 laboratórios, enfim, uma série de números aí importantes também para mostrar a pujança do sistema Unimed. A nossa rede credenciada, cerca de quase aí 2.800 hospitais credenciados, 5 mil laboratórios, enfim, é toda a nossa rede, né, que é ofertada aos clientes. Só que, até então, nosso modelo sempre foi oferecer rede, oferecer hospitais, e é assim que os planos de saúde hoje fazem, né? É oferecendo recursos, né? E o sistema Unimed, ele vem há alguns anos atuando em cima de algumas preocupações. Né? Aqui eu coloco algumas delas, são as transições, já foi falado aqui, enfim, a palestra anterior até me ajudou muito, porque vai encaixar muito bem a ideia do que eu tenho para apresentar, com o que estava sendo discutido no finalzinho da apresentação. Mas esse é o cenário, não adianta a gente tapar os olhos, isso está acontecendo, né? E como que a gente pode, o que a gente está fazendo frente a essas transições, seja as transições demográficas, né? Cada vez mais a gente sabe disso, a população vai envelhecendo, e essa é a população, essa faixa etária da população que mais requer cuidados e mais assistência. Né? Como é que o sistema da saúde suplementar como um todo, ou o sistema Unimed, como é que a gente está se preparando frente a isso? Transição social, deixa eu voltar aqui. Transição social, né? E aí com isso vem as transições nutricionais que refletem, né, nas doenças crônicas. Aqui é um dado relacionado à obesidade e transição epidemiológica, ou seja, esse é o pano de fundo, né, que a gente hoje está inserido, que isso vem acontecendo, né, e é sobre ele que a gente tem que projetar as nossas soluções. Aqui está o nosso grande paradigma da saúde, e aqui eu começo a falar realmente do que o sistema Unimed tem feito, ou seja, o nosso modelo atual, ele é voltado para combater doenças. O médico, ele é apenas ele é o único responsável, né, hoje pela assistência ao paciente. O paciente, ele é um paciente passivo, né, já foi debatido também isso aqui. As informações de saúde, elas são todas fragmentadas, ou seja, por onde o beneficiário passa, aquela informação fica armazenada naquele estabelecimento de saúde. E o papel da TI hoje é um papel para suportar a tudo isso aqui, né? Um modelo ineficiente, vamos dizer. Mas o modelo futuro, que é onde a gente está inserido, onde a gente está preocupado, a gente quer atuar não mais combatendo doença, a gente quer atuar na melhora da saúde dos nossos beneficiários, no bem-estar. O médico, ele vai passar a ser não só, né, o único responsável, mas ele passa a ser um dos colaboradores, né, do time de cuidado que vai prestar o atendimento aos nossos clientes. A intenção é, sim, sem dúvida, empoderar o paciente, né, torná-lo mais ativo e mais preocupado com a sua saúde. A TI, ela vem para integrar toda essa informação, hoje dispersa aí pelos vários sistemas de informação dos vários estabelecimentos de saúde, o que aí a gente conseguiria gerar a informação longitudinal de uma pessoa. Para que no final a gente consiga produzir conhecimento sobre essa informação e gerar a partir daí as estratégias
os guidelines, os protocolos, as linhas de cuidado que a gente precisa para atender a nossa população. Então, a Unimed do Brasil tem um projeto para isso, que vem para resolver essa questão desses vários registros, né, de informação espalhado aí pelos vários sistemas em nossa rede de atendimento, o que nos impossibilita de ter essa visão longitudinal, essa visão completa, né, dos nossos clientes. E também um outro problema é essa inexistência de um modelo de informação único. Se existisse, por exemplo, a gente conseguiria integrar sistema com sistema, mas isso é muito difícil. Em modelos mais avançados de sistemas, a gente sabe a dificuldade que tem isso, e cada sistema fala de um jeito, armazena o dado de um jeito, e na hora que você vai colocar esses dois para se falar, eles não se falam, né? É o grande problema de TI, que é integração. Mas já tem soluções hoje para a gente resolver também esse problema. Então, o nosso objetivo com esse projeto é, como eu disse, colocar o paciente no centro, né, no centro do nosso radar realmente, e aí, por onde ele passar, seja na atenção primária, hospital, laboratório, farmácias ou médicos especialistas, é possível que e aqui a gente garantiria a coordenação ou continuidade do cuidado, saindo ele de uma internação, passando por um médico de atenção primária, a informação que foi gerada aqui, ela possa ser acessada pelo médico de atenção primária. Um parênteses, não comentei, a visão da Unimed Brasil é ser referência em saúde, né, até pela nossa estrutura, ou seja, somos uma cooperativa de médicos que estamos preocupados em prestar o melhor cuidado de assistência à saúde. Mas, enfim, não dá para a gente... a tecnologia em saúde, ela avança de uma maneira absurda, né, e o sistema Unimed, ele quer sim dar o que for de melhor para os beneficiários. Mas é preciso efetivar... melhorar o sistema atual para que a gente consiga prestar esse melhor atendimento. Esse projeto, ele apoia 100% uma meta estratégica do sistema Unimed, que é a mudança no modelo assistencial. Hoje a gente já tem várias Unimeds adotando o modelo. Foi um modelo que foi concebido e foi construído de maneira colaborativa, ou seja, foi se discutido dentro do sistema Unimed, e a gente tem alguns cases bem interessantes sobre a prática de atenção primária dentro do sistema Unimed. Unimed Guarulhos, Unimed Vitória, Unimed BH, Bauru, enfim, uma série de Unimeds aqui do interior também do estado de São Paulo, que estão investindo nessa causa, e aí vem toda uma mudança também de paradigma, afinal não há tantas pessoas qualificadas ou capacitadas hoje para atuar nessa especialidade, então o sistema Unimed está fazendo também toda uma catequização, uma evangelização disso, capacitando médicos que antes tinham uma especialidade X para atuar como médico de atenção primária. Então, esse é um dos grandes objetivos do sistema Unimed atualmente, e já tem rendido alguns frutos. E o sistema de TI, para suportar tudo isso, né, um dos pilares para isso é que você consiga fazer a palavrinha que vocês vão ouvir falar muito, né, interoperabilidade de informação, que é justamente isso, permitir, né, que toda essa história clínica aqui, ela seja compartilhada, e que todos esses estabelecimentos, ou todos os profissionais que estão à frente da linha de cuidado, eles possam acessar essa informação. Com isso, o que a gente espera? E assim, a potencialidade de um projeto como esse é imensa, né? Aqui eu tenho alguns dos benefícios que poderiam ser coletados, desde a eficiência dos processos, redução de efeitos adversos, atendimento mais ágil, redução de erros em prescrição, gestão da saúde do paciente. Lembra quando eu falei que a gente quer atuar na prevenção, que a gente atuar na promoção, ou gerenciando aquele crônico da forma como tem que ser feita. E para isso, sem dados, sem informação, você não faz. Então, isso tem sido estruturado e está muito alinhado com a mudança do modelo assistencial.
A meta não é redução de custo. A meta é tudo isso que eu já falei. O custo, a redução do custo vai ser uma consequência de toda essa estratégia que está sendo hoje construída. O que nos permitirá melhorar o suporte à prática clínica, aí aumentando qualidade, gerando aí diminuição sim de custo, porque uma vez que eu tenho essa informação e ela possa ser compartilhada, aquele exame que hoje foi realizado por um beneficiário, aí ele passa em outro médico, ao invés daquele médico pedir um novo exame, dependendo do exame, lógico, né, ele possa reusar aquele exame que já foi feito, enfim. Então, é nesse sentido que há também uma diminuição do custo. Eu até brinco, eu não falo que esse é um projeto de inovação. Esse, para mim, é um projeto que vem para melhorar o processo atual, vem para dar eficiência ao processo que hoje é feito na assistência à saúde. E aumentar a nossa capacidade aí de atendimentos também aos beneficiários. O outro lado da história, então tem a linha de frente, que é apoiar, né, na prática clínica, mas também tem o uso secundário, que é o uso secundário da informação. A partir do momento que eu começo a coletar e armazenar toda essa informação, eu posso, sobre ela, fazer uma série de estudos, né? Eu posso, por exemplo, identificar a nossa população de diabéticos, a nossa população de obesos, enfim, para que o sistema consiga atuar de uma maneira preventiva. Na verdade, nesse caso, para a estabilização de crônicos, mas também atuar e gerando alertas do tipo, esse aqui pode ser um futuro, né, futuro beneficiário a ter uma determinada doença, enfim. Então, tem uma série tem uma potencialidade enorme sobre o uso dessa informação, a partir do momento que ela é agrupada num único sistema. Então, esse é um projeto, não é um projeto simples, ele começou em 2011, hoje a gente está concluindo toda a fase de desenvolvimento, ou seja, de entrega final do projeto, para que agora no ano 2016 a gente comece a implantação dentro do sistema. Então tem algumas Unimedes que já são piloto, a gente vai começar uma integração para que a gente consiga aí, interoperar toda essa informação clínica por todos aqueles recursos próprios, por todas aquelas Unimedes, por todas as Unimedes hoje pertencentes ao sistema Unimed. E falando só um pouquinho da solução, né, não é uma solução só, para você garantir interoperabilidade, para você garantir segurança, escalabilidade, performance e por aí vai. É necessário uma série de ferramentas, né? Terminologia, que hoje também é um problema hoje, né, dentro do setor, toda a parte também de documentos, enfim. Esse é um conjunto, né? O RES ele não é um único sistema, ele é um conjunto de sistemas, né? Cada um atuando aí para resolver um determinado problema e juntos formam o registro eletrônico de saúde. Hoje a gente já teria o potencial para armazenar todas essas áreas clínicas, e aí está sendo discutido dentro do Comitê de Atenção Integral à Saúde, que é o comitê hoje que desenvolve as ações para a mudança do modelo assistencial, sobre qual é a informação que deve ser coletada nesse primeiro momento de implantação. E aí, lógico, já um consenso da gente trabalhar com o que é essencial para um atendimento. Então, por exemplo, saber alergias, problemas diagnósticos, medicamentos de uso contínuo, enfim. Isso aqui, para um médico que está atendendo pela primeira vez um paciente, ao invés de ele preencher aquele formulário enorme, enfim, o sistema já teria condições de apresentar esses dados para ele, agilizando o processo da consulta. Um projeto como esse, ele não nasce sem um prontuário eletrônico. Então, também é um outro desafio nosso, que é fazer com que o sistema Unimed cada vez mais adote soluções de prontuário. E aí, quando eu falo soluções de prontuário, é preciso separar realmente o que é uma solução de prontuário, dentre outras várias que existem no mercado, que não vão conseguir nunca trocar informação com outros sistemas. Então, é preciso fazer uma análise muito crítica sobre esse ponto também. E aqui eu acho que é o modelo que representa bem a proposta desse debate, ou seja, a partir do momento que eu consigo
com o meu registro eletrônico de saúde, fazer a agregação de dados, eu começo a gerar conhecimento para apoiar a atenção em saúde, a atenção primária e medicina preventiva, enfim. Com esse conhecimento, eu começo a gerar novos protocolos, novas evidências, dando essa informação no ponto de atenção, né, da saúde. A mudança do modelo, ela propõe isso, né, que essa gestão ela seja feita na ponta, né, e é dar essa informação para que as pontas consigam fazer realmente essa gestão da saúde. E aí com a emissão de alertas. Tudo isso para apoiar, né, de uma maneira estruturada todas as áreas, né, hoje, de uma cooperativa ou de uma operadora de plano de saúde, enfim. Aqui só para evidenciar o nosso relacionamento com o Comitê de Atenção Integral à Saúde, da importância de se apoiar no modelo de atenção à saúde. Esse mesmo comitê ele define várias linhas de cuidado, aqui são 7, que são praticamente a 80-20 da saúde, aí, que hoje mais geram custo. Então hoje a gente tem essas linhas de cuidado, e são essas linhas de cuidados que serão, que dão a diretriz para que a gente colete a informação dos vários prontuários eletrônicos de pacientes, né, de cada um desses estabelecimentos de saúde, organizados em inicialmente em dois templates ou 2 sumários, um de internação e um geral, um clínico. Isso tudo tem que ser integrado ao RES para que o CAS consiga fazer as evoluções e ter os indicadores de saúde que são necessários para esses protocolos. Um projeto de TI no âmbito da saúde não nasce sem padrão. Não adianta querer desenvolver um sistema, não, mas isso aqui eu faço rapidinho, o sistema Unimed levou 5 anos. Não, é preciso o uso de padrões para que você consiga ter todo o benefício que projetos desse porte podem garantir a vocês. Enfim, e aqui a gente segue uma portaria do Ministério da Saúde, a 2073, lá falam de vários protocolos e a gente tem feito uso desses padrões nesse projeto. E no final, o que a gente quer? É justamente isso, ó, é ter os dashboards de informação, né, para cada um daqueles protocolos, para cada uma daquelas linhas de cuidado, né, para que a gente consiga efetivamente fazer a gestão da saúde dos nossos beneficiários, né, auxiliando naquela promoção. Muitas vezes o beneficiário ele é disperso, ele é reativo, enfim, e a gente pode sim, uma vez que essa informação estiver totalmente coordenada, a gente conseguiria atuar sim de maneira preditiva. Esse é um exemplo onde a gente consegue seria a população de diabéticos, enfim, 10,53%. Lembrando, questão de segurança da informação, dado sempre anonimizado. Tá? Só para reforçar, isso faz parte sim também de um projeto muito maior. O Ministério da Saúde já vem discutindo isso há algum tempo também, desde 2011 mais ou menos também. Hoje tem esse padrão, esse documento que tem esses pilares, que tem uma proposta de construir o registro eletrônico de saúde dentro, né, para o Sistema Único de Saúde. Então também é uma boa referência, uma boa leitura. E também a ANS já sinalizou que a evolução do padrão TIS será sim para o RES. Hoje o padrão TIS já tem informação clínica, né, evoluir para um padrão de registro eletrônico de saúde não vai ser muito difícil. Enfim, então isso é um slide da própria ANS que eles fizeram num evento nosso, e se não é hoje meta estratégica da Unidas ou de qualquer outra operadora, amanhã vai ser uma obrigação. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigada, Fernando. Agora a gente vai ouvir a apresentação do Jorge, representando a AMB aqui nesse nosso congresso. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os colegas aqui da mesa, cumprimentar
a Unidas por mais esse importante evento. Quero confessar que tenho um bom relacionamento, posso dizer, com a Unidas, porque desde que participo da área associativa, há 20 anos aproximadamente, me lembro de alguns fatos bastante marcantes. Eu sou aqui de Campinas, sou cirurgião, sou intensivista e nutrólogo. E estive aqui na Sociedade de Medicina, que é uma das regionais da Associação Paulista de Medicina, que é uma das federadas da AMB. Tivemos o prazer na época de participar junto com a Unidas de uma mediação que terminou numa arbitragem em relação à época, o valor da consulta e depois uma ampla discussão da questão dos procedimentos médicos, que eu tenho a impressão que é um dos causadores depois da confecção da CBHPM, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, que é uma referência importante hoje dos procedimentos na área de saúde, particularmente na área médica. E também, até porque eu sou filho de o meu pai fez carreira no Banco do Brasil, então desde a minha infância fui plenamente assistido, exatamente, eu e minha família, dentro desse contexto, E eu acho que cada operadora tem as suas características, sou cooperado da Unimed também, mas seguramente todas operadoras, assim como nós médicos, como todas as instituições ligadas à área de saúde, tem que ter um foco muito claro, que é o benefício do paciente, Se pensarmos aqui na mesa anterior, falando de prevenção, coisa extremamente importante e impactante hoje na área de saúde, E agora nessa mesa falando de tecnologia, de avanços na área de saúde, com tudo aquilo que pode se oferecer hoje, é inegável que realmente isso explica, até porque várias estatísticas colocadas aqui hoje mesmo realmente são impressionantes, o aumento da longevidade, aumento da qualidade de vida, embora convivamos hoje realmente com uma série de doenças crônicas, uma série de problemas da vida moderna, que precisamos e com certeza vamos reverter. Mas eu tenho clara noção, impressão, otimismo em relação a que consigamos, de forma parceira, enfrentar esses desafios. Em relação à tecnologia na saúde, obviamente que os medicamentos têm uma influência extremamente importante, só para lembrar hoje, por exemplo, a questão desses novos medicamentos da hepatite C, uma impressionante eficácia de mais de 90% em cura, mas qual que é a possibilidade disso realmente chegar a todas as pessoas, Os biológicos também, conseguindo controlar doenças extremamente importantes, são outra questão impactante no nosso meio. E temos também uma série de dispositivos médicos, acabamos de falar das doenças crônicas, e os procedimentos também, que dentro dessa área de tecnologia ganham um espaço extremamente relevante. E tem sido declarado pelas operadoras, estão aí nos números da ANS, e até dificultando muitas vezes a boa relação, e até com uma outra influência extremamente marcante hoje, a judicialização. Como é que nós vamos tratar de todas essas questões junto com esses grandes avanços da medicina e da saúde? E não há dúvida que todos os sistemas organizacionais, todas as operadoras de saúde têm que pensar nisso. Como é que nós vamos oferecer isso para a nossa população extremamente desejosa, de aumentar a sua longevidade, mas também com qualidade de vida? Não há dúvida que nós temos que passar por essa discussão, e a AMB há muitos anos tem já a sua comissão de órtese, prótese e materiais especiais, assim como tem também uma comissão de incorporação de novas tecnologias, e assim como tem uma câmara técnica da classificação de honorários médicos, isso de forma bastante colegiada. Dentro da AMB nós temos as discussões incorporando a participação de todas as especialidades médicas. Isso é feito frequentemente em discussão com o Conselho Federal de Medicina, que eu tenho o prazer de participar nesse momento também. Feito também de forma parceira, em discussão com as operadoras de saúde. Agora, como fazer isso chegar de forma, vamos dizer, eficaz
e econômica, né? Já que o financiamento da saúde pública é um absurdo no Brasil, mas tem o desafio de querer oferecer tudo a todos os brasileiros, e as operadoras de saúde que têm um financiamento melhor, como fazer com que isso chegue realmente a todos os seus usuários. Agora, é impressionante, entende-se que em torno de 40%, 50% de novos conteúdos mudam dentro do contexto científico no mundo a cada 4, 5 anos. Então essas comissões, elas têm um trabalho desafiador de manter atualizadas as suas discussões em relação a esses temas. E também a própria Câmara Técnica da CBHPM, que vive permanente discussão com as operadoras e com a ANS, discute como que esses avanços, essas novas tecnologias chegam ao acesso dos usuários. Só para lembrar, uma das últimas incorporações foram a cirurgia bariátrica, as cirurgias laparoscópicas e assim por diante, que demoraram algum tempo, mas felizmente estão aí no arsenal terapêutico claramente colocados, né? A Câmara da CBHPM, como vocês podem ver, tem a participação de todas as entidades médicas, da própria ANS, a Sociedade de Especialidades, as operadoras de saúde, né, órgãos de defesa do consumidor, porque realmente o grande desafio é levar tudo aos nossos usuários, mas de que forma e em que momento? Será que tudo que aparece deve a todo momento ser colocado? Essa é a grande discussão. Como é que nós vamos fazer esse filtro para, cotejando aquilo que é bom realmente, gastarmos o nosso tempo, os nossos recursos para que chegue aos pacientes, e de outra forma também filtrando ou às vezes até abandonando alguns procedimentos que não mostram mais eficazes no presente momento. É lógico que tanto nós, a área associativa, como outras entidades médicas, mas toda a área de saúde, eu acho que se preocupa com isso e quer resolver esse grande desafio. E nós temos aí então a necessidade, tanto no âmbito do SUS, como particularmente na área de saúde suplementar, de discutir custos, né? Seguramente isso discute muito, e com essas novas incorporações, como nós vamos fazer esse filtro? Aí entra a questão da gestão assistencial, né? Eu acho que é um grande desafio, volto a dizer, como que nós vamos fazer esse filtro permanentemente, porque as coisas mudam, né? E mudam muito rápido, como a gente já afirmou. Temos então o foco da prevenção, do acompanhamento dos nossos pacientes e como é que acontece o desfecho realmente na incorporação dessas novas tecnologias e todos esses avanços que nós temos hoje em relação à medicina e à saúde. Agora, ainda em relação a essas tecnologias de saúde, nós podemos dizer, todas as pessoas necessitam em algum momento da vida de alguma delas, né? E a própria saúde pública no Brasil, a própria organização do Ministério da Saúde, da área de saúde no Brasil, já se preocupou com isso há bastante tempo. E hoje, nós temos aí a Conitec, por exemplo, né? Composta de 13 membros, com várias secretarias, a participação da ANS, da Anvisa, do Conselho Nacional de Saúde, num grande desafio de fazer essa discussão. E na composição ainda da Conitec, nós vemos aqui a participação nossa, no caso dos médicos, mas também de todo o sistema de saúde envolvido, né, que procura fazer essa regulação. Em relação àquilo que nós falamos, essas inovações, elas passam no primeiro momento por uma difusão inicial, para depois haver uma incorporação, uma utilização em larga escala e depois, inclusive, são abandonadas, né? Então, o grande desafio, como, em que momento é adequado se incorporar determinadas tecnologias, procedimentos, medicamentos, em que momento eles não são mais necessários. Obviamente que as operadoras, assim como a área médica e biomédica, têm que se preocupar com isso, e volto a dizer, acreditamos que isso possa ser tratado cada vez mais de forma parceira
em relação a responder a esse desafio. Aqui, em relação ao SUS, como isso aconteceu, essa questão da avaliação das tecnologias em saúde, é um grande desafio hoje, para saber em que momento, volto a dizer, e quando as abandonamos, inclusive, né? A Associação Médica Brasileira, eu acredito que tem alguns pontos marcantes das últimas 2 décadas, e particularmente depois do ano 2000, tanto a confecção da CBHPM, como eu diria que, no paralelo também, um outro trabalho que vem sendo feito permanentemente com a sociedade de especialidades, e às vezes até com uma interlocução com o SUS e também com a ANS, com as operadoras de saúde, que é a questão do projeto Diretrizes, que nada mais é do que exatamente revisões sistemáticas e meta-análises de todos os procedimentos da área médica, para exatamente tentar responder esse desafio daquilo que é melhor, aquilo que tem evidência que é melhor naquele momento, nesse momento. E lógico, isso passa também por estudos observacionais, ensaios clínicos e até o seu impacto econômico. Daí, eu acho que a importância de estarmos permanentemente debatendo, conversando, porque, além de ser bom e ser necessário para os pacientes, qual que é o impacto econômico disso? É possível fazer no SUS hoje? É possível fazer com o financiamento que se tem dentro das operadoras e planos de saúde? Quanto que vai custar isso para o usuário? São realmente perguntas importantes. Então, essa avaliação dessas tecnologias, me parece que é um grande desafio, que nos leva a todos hoje a estar conversando, debatendo. Mais uma vez, parabenizo, então, por esse evento, né? E nós entendemos que isso passa, num momento inicial, por identificar as tecnologias prioritárias, a partir da relevância que elas têm para a saúde coletiva, e especificar o problema a ser avaliado como o cenário da avaliação. Agora, nós temos que depois, uma vez identificado isso, fazer exatamente, buscar essas evidências, que, por exemplo, o nosso projeto Diretrizes procura fazer. Interpretá-las, sintetizá-las, formular esses achados e recomendações, disseminar essas conclusões obtidas e monitorar o impacto dessas recomendações. Eu acho que volto a dizer, um grande desafio. Nós temos hoje, por exemplo, na área de órtese e prótese, para falar uma coisa muito marcante do momento, uma grande polêmica que envolve tanto a área médica como toda a área de saúde, né? Que envolve a indústria também, e nós poderemos também alargar isso inclusive para medicamentos, né? Que é a questão do comportamento ético de todos que trabalham na área de saúde, né? Se o dinheiro é pouco e cada vez ele é mais apertado por causa da inflação de saúde, que é muito progressiva, maior do que a normal do dia a dia, né? Como nós vamos realmente fazer esse filtro, inclusive esse termo, um filtro ético realmente, uma conduta ética na área de saúde, para que ela, que tem uma importância tão fundamental na vida das pessoas, está aí, as avaliações recentes da nossa mídia, né? Dizendo que a saúde continua há muitos anos sendo a maior preocupação do brasileiro. Nesse presente momento, obviamente acompanhado do problema da corrupção, né, que não poderia ser de forma diferente, mas seguramente na área social, a saúde é a maior preocupação há muito tempo. E também ela, então, não pode sofrer pelo lado antiético ou da corrupção, nos levando a corroer o seu parco financiamento, e tão importante para os nossos usuários, na verdade para os nossos pacientes. Em relação ainda às órteses e próteses, existem algumas propostas, eu acho algumas delas importantes, interessantes, acho que todos nós temos que participar dessa discussão, que é aquilo que é feito com os medicamentos nesse momento. A própria Anvisa tem uma precificação para medicamentos, tivemos um debate recente com eles, entendemos que também a tecnologia na área de equipamentos e materiais precisa passar por uma precificação. Isso talvez nos ajude a evitar realmente a entender que um determinado medicamento, e particularmente uma órtese, uma prótese, num estado custe X,
no outro estado 5x, 10x, e dentro do próprio estado, numa cidade em outra, tenha preços tão diferentes, né? Então, além desse grande filtro de avaliação tecnológica, nós temos que passar por essa discussão no momento de como fazer um filtro ético também na área de saúde. Era isso, obrigado. Gostaria de agradecer ao Jorge pela apresentação e passar a palavra para o Mário, para que possa apresentar aí sobre a Cagetex. Boa tarde. Eu gostaria aqui de agradecer o convite da diretoria da Unidas, na pessoa da doutora Cida, cumprimentar também os colegas aqui da mesa e debater um pouco de inovação, né? Painel que tem o propósito de falar sobre modelos de gestão. Eu acho que alguns dos senhores tiveram acesso ao longo dos eventos que fizemos nesse ano, e alguns pela primeira vez, a iniciativa da Unidas, da diretoria da Unidas, de desenvolver uma Câmara de Gestão em Tecnologias de Saúde, né? É muito importante, e aí o meu colega falou no momento anterior, que são várias as tecnologias que a gente tem que avaliá-las e melhor geri-las, né? Sobretudo na utilização e indicação delas. A Unidas fez uma opção, até pelo impacto, acho que foi muito bem dito aqui no final, a gente fez uma escolha, e mais adiante a gente vai poder falar, da gente focar inicialmente nas órteses, próteses e materiais especiais. E aí, para falar um pouco dela e justificar todos os avanços que fizemos ao longo do ano, a gente fala um pouco e contextualiza esse mercado. O mercado nacional de produtos médicos movimentou 20 bilhões de reais em 2014. Nos dispositivos médicos implantáveis, 4 bilhões. Cresceu 15%, o setor deve crescer 15% ao ano nos próximos 5 anos nos países emergentes. O maior faturamento no Brasil é para equipamentos, mas a categoria de dispositivos médicos implantáveis tem a maior taxa de crescimento. Pasmem, 249% entre 2007 e 2014. E o número de empresas atuantes no setor de implantes aumentou 44%, ou seja, você tem um aumento de oferta significativo, um aumento de empresas atuando, um crescimento exponencial, e esses custos são todos incorporados pelas operadoras de plano de saúde e efetivamente repassados ao consumidor final, de uma forma diferente quando consideramos a autogestão. É importante a gente destacar, e aí eu faço o subtítulo desse slide, é a assimetria de informações. Estou tendo a oportunidade agora de ter contato com a Escola de Economia de Saúde da Universidade Federal de São Paulo, e o que me chama a atenção é que essa assimetria de informações, a gente pensa, muitas das vezes, que é algo desproposital. Mas, quando se estuda um pouco mais detalhadamente, a assimetria de informações tem propósito sim. Os mercados menos maduros, os setores menos maduros, são aqueles que apresentam maior assimetria de informações. E os mercados mais maduros, você tem um maior ajustamento dos preços. Então, essa assimetria de informação, o que ocorre? Grande variação de preço decorre de concentração de mercado nas grandes empresas. Descolamento do preço brasileiro em relação ao internacional é impressionante, sobretudo quando comparado com nações mais desenvolvidas, que têm importantes avanços na parte de avaliação de tecnologia de saúde e incorporação dessas tecnologias, a exemplo do próprio sistema inglês. Reserva de mercado, preços muito diferentes para os mesmos produtos. É uma realidade que todos nós que participamos e que operamos na autogestão, e também todos aqueles que, noutros segmentos, é importante a gente perceber essa diferenciação, e a gente, quando vai analisar, é o mesmo produto. A gente não está falando de produtos distintos. E o baixo poder de negociação. É importante apontar que os preços, as práticas anticompetitivas geram preços muito diferentes para produtos similares. A agregação de margem em cada etapa da comercialização faz com que o preço final fique muito acima do custo original. A gente, mais adiante, vai apresentar um slide que confirma isso. Pequenas alterações do produto, eu acho que todos nós já vivemos isso, fazendo a gestão dessas tecnologias. Pequenas alterações no produto levam a um aumento injustificável de preço. E a grande variação de preço não se justifica pelos custos. Muitas das vezes isso é informado, discutido conosco, que é o custo de transporte, logística, oferta de instrumentos e etc.
a coisa mais frequente que a gente observa é custo de transporte e custo de logística. Aqui um exemplo que está sendo muito divulgado nos seminários é do componentes pagos pela operadora de uma prótese de joelho, uma simples prótese de joelho. O custo inicial do produto, R$ 2.096. Então, seguro, frete, desembaraço, custo operacional, tributo sobre venda, comissão vendedor, margem distribuidor, comissão, preço de venda do hospital, R$ 13.000. Margem hospital, tributos, preço de venda para a operadora. Então, um custo inicial de R$ 2.096 do produto tornar-se-á um custo de R$ 18.362. E foi aquilo que o doutor falou de uma forma muito importante, que essa é uma questão ética que a gente vai ter que enfrentar para que a gente possa superar essa adversidade. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês é das diferenças, o gradiente, né? As diferenças de preços que temos pagos pelas operadoras em alguns itens de valor elevado, como marca-passo, implante coclear, estente metálico coronariano, que você tem variações de preço mínimos de 29.000 a 90.000, 45.000 a 95.000, R$450, aqui deve uma falha, a 4.900, enfim, um importante descolamento de preços. E isso, por incrível que pareça, tem um propósito. Aí eu trago aqui, porque a gente sempre tem uma ilusão, e isso é muito importante, e para mim é uma ilusão, achar que só acontece no Brasil. Existem importantes desperdícios de recursos nos sistemas de saúde no mundo. É um debate internacional, né? Um dos estudos bem robustos, no Sistema de Saúde Americano de 2013, apontava que os Estados Unidos desperdiçam no seu sistema de saúde entre 543 bi e 815 bi por ano. Ou seja, é um reconhecimento expresso que o governo americano faz de desperdício de recursos. Obviamente por N fatores, que não apenas a incorporação de tecnologias, mas o uso irracional das tecnologias, a falta de organização do sistema de saúde americano. Mas o que nos chama a atenção também, apenas nos 123 hospitais estudados, eles inferem aqui que se pagassem os preços médios da OPME, ou seja, se nesses 123 hospitais ele se determinasse a pagar o preço médio das órteses, próteses e materiais especiais, já traria uma redução, uma economia de 5 bilhões de dólares ao ano. No cenário internacional, algumas exigências regulatórias globais para o medical device que estão ocorrendo no mundo. Eu trago aqui os mais recentes. A maioria dos países está lutando para encontrar formas de lidar com o aumento dos custos de saúde, o que inclui precificação e controle de qualidade dos medical devices. São necessários arcabouços regulatórios para garantir que os produtos que entram no mercado sejam seguros e eficientes. Isso é uma outra discussão. Uma outra discussão relevante é a segurança e a eficiência dessas tecnologias. Porque quando a gente incorpora tecnologia, quando o sistema incorpora tecnologia e esses não trazem a segurança e a eficiência, trazem consigo riscos. E não são só riscos em relação aos custos desperdiçados, mas risco às vidas. E nós, como operadoras de saúde, temos corresponsabilidade em relação ao cuidado. Os países também buscam melhores métodos de classificação, categorização e política de reembolso. Maior utilização das DRGs, que é uma coisa que está avançando no mundo, que são os grupos de diagnóstico relacionados, alguns inferem como procedimentos gerenciados, como sistema de reembolso para os episódios de internamento e uso de preços internacionais como referência. Alguns países já adotam as referências internacionais de preço. E aqui, embora, e aí eu concordo, o presidente Saraiva, na sua apresentação aqui inicial, fez uma menção à atenção primária. E aqui eu faço um resgate disso. Quando eu cito aqui do documento, do estudo, melhor dizendo, das fontes de desperdício dos recursos no sistema de saúde americano, ele sugere aqui 6 passos para a redução dos custos em saúde. Certamente, o passo 5 é o mais relevante, que é a integração dos diversos níveis da assistência, principalmente no que se refere ao compartilhamento de informações, dentro de um modelo de atenção à saúde. Um modelo que prioritariamente seja organizado pela atenção primária. Eis um desafio que é nosso. Mas até lá, a gente pode inovar.
A gente pode, com o que a Unidas pretende fazer com a Câmara, desenvolver algumas soluções que possam permitir alguns passos até que cheguemos nesse passo mais avançado, que seria fortalecer um modelo de atenção onde a gente tivesse hierarquização do cuidado, racionalidade do cuidado, e aí a gente pudesse dizer que os custos estão empregados de forma eficiente. E aí eu destaco o 1 e o 4, que a Câmara, de algum modo, ela atinge exatamente esses dois objetivos: o desenvolvimento e implementação de protocolos assistenciais, e o outro que é o estímulo à concorrência e à transparência de preços e resultados. Esses dois elementos, quando somados, se a Câmara avançar, nós vamos ter transparência de preços, transparência de resultados e protocolos assistenciais. Chamo aqui a atenção que é comum quem atua nas operadoras de autogestão nós buscarmos a eficiência do emprego dos recursos muito em função de negociações, muito em função do estabelecimento de preços equilibrados, que não hajam as práticas abusivas, que nós não permitamos que isso ocorra. Mas mais importante é a padronização técnica. É a padronização técnica que vai garantir o cuidado, o melhor cuidado, as melhores práticas médicas, as melhores evidências científicas, e aí sim, obviamente, a gente buscar pagar aquilo de forma mais equilibrada, que não tenham tantas diferenças entre preços mínimos e preços máximos como ocorre hoje. A cadeia, a cadeia, se você colocar fornecedores, prestadores de serviços, beneficiários, ANS, Anvisa, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e outros tantos que aqui orbitam, a CAGETEX, ela pretende, na verdade, fazer um diálogo direto com os fornecedores. Esse é o braço, do ponto de vista mais de estabelecimento de preços, não é de estabelecimento de preços até para que eu não incorra em erro, mas, na verdade, negociações de teto, de valores, aqueles melhores praticados, de forma mais equilibrada, de forma que a gente evite os preços abusivos. A gente que trabalha em operadora nacional, a gente vê as práticas, inclusive, o doutor até falou de 100, 200, 300, tem até de 3.000% de diferença. 3.000% é prática abusiva. Então, a gente também não pode ficar do lado de cá brigando. Nós, na verdade, temos que apresentar soluções, discutir, chamar todos à mesa e convidar para um novo momento. E o que nos chama a atenção, e aí a doutora Cida, da diretoria, do qual a CAGETEX está subordinada, tem participado conosco das visitas técnicas aos fabricantes, num apelo que temos feito e que temos sido muito bem recebidos, em relação a gente estabelecer um novo patamar nessa relação. E para que isso aconteça, e por que de nós estarmos investindo na CAGETEX, a modalidade de autogestão, eu acho que talvez seja repetitivo: maior taxa de sinistralidade, segundo maior gasto médio de taxas de internação entre as modalidades, a maior concentração de idosos no setor e sobre a elevação dos custos relacionados às tecnologias, maior curva de crescimento das internações, importante elevação dos gastos com o PME, envelhecimento da população e maior concentração de idosos, repetido aqui, incorporação tecnológica sem redução de custos, que essa é uma grande discussão. É um dos poucos setores no mundo, ou na verdade é o único setor no mundo, que incorpora tecnologia e não reduz custo. Falta de transparência de preços e resultados. Mais adiante, e aí para explicar para vocês como funciona a CAGETEX, a composição da CAGETEX hoje, e aí eu faço uma menção aqui ao meu colega que divide a coordenação, que é colega da GEAP, ele faz o Rinaldo, ele também participa comigo da CAGETEX na coordenação. Essa composição também das filiadas que foram consultadas, de todas as filiadas foram consultadas a participar da Câmara de Gestão de Tecnologias, apenas em torno de 40 a 50 operadoras aderiram à Câmara. Então estas compõem hoje a Câmara de Gestão de Tecnologia em Saúde da Unidas. O funcionamento tem dois braços, dois eixos mais importantes. O primeiro eixo é o eixo da padronização técnica, que a gente vai, a partir de uma consultoria contratada, nós estamos recebendo propostas inicialmente focadas na OPME, que são os gabaritos técnicos, que trazem consigo as melhores indicações para a utilização em determinados procedimentos de OPME. Todo documento baseado nas sociedades médicas brasileiras, nas melhores referências, nas melhores evidências. E a partir dessa padronização, essa padronização é submetida por meio das superintendências afiliadas, que acolhem as contribuições, trazem
para a Unidas e a consultoria faz uma nova avaliação à luz do que foi proposto pelas filiadas por meio das superintendências e aí submete à diretoria da Unidas, que faz ou não a validação das propostas desses protocolos técnicos. É o braço técnico. O braço que tenta estabelecer parâmetros de preços teto, ele ainda não foi iniciado por uma questão que a diretoria da Unidas está tendo todo o cuidado e é imprescindível que ela não abra mão desse cuidado para garantir que o avanço dessa segunda etapa ela se dê com todas as condições legais e normativas para que a gente possa avançar de uma forma importante. Onde a gente vai poder sentar com os fabricantes e tentar estabelecer parâmetros mais razoáveis. E aí, com o braço técnico, que é uma padronização, que garante maior eficiência, maior qualidade do cuidado, aliado a preços que não são abusivos, certamente nós temos aquela equação de redução de custos e aumento da qualidade assistencial, que é o que todo mundo espera. E as perspectivas são as melhores possíveis. Certamente, quando a gente avançar em relação ao PME, outras tecnologias nós vamos incorporar para melhor avaliá-las e também subsidiar as filiadas. O entendimento da Unidas é fazer uma entrega de serviço qualificada, uma padronização técnica daquela que tem 3 mil usuários ou daquela que tem 800 mil usuários. Ou seja, se todos nós fizermos esse esforço de aderir à Câmara e com isso trazer os benefícios a todos, vai depender apenas desse compartilhamento e dessa adesão. Essas são as visitas, os fabricantes visitados, como se pode perceber, eu acho que todos aqui têm conhecimento, são fabricantes de renome, ou seja, a Unidas não está, até porque não estamos abrindo mão da qualidade, ou seja, a qualidade é imprescindível. Nós fomos muito bem recebidos por essas organizações, inclusive elas já têm parcerias com o Sistema Unimed, que tem um trabalho excelente, do qual a própria Unidas se baseou e customizou para a autogestão. Então elas têm recebido, têm demonstrado total interesse de sentar à mesa com a Unidas. Obviamente a gente ainda vai precisar avançar internamente em relação às questões legais, mas certamente quando isso se iniciar, a gente já está um pouco alinhado com esses fabricantes para que a gente possa já fazer novas entregas e quem sabe aí orientar melhor as nossas operadoras de autogestão. Aqui já são as entregas. Vocês vão estar recebendo por meio de um ambiente restrito da Unidas, né? E aí as filiadas vão ter acesso a esses, são os gabaritos técnicos, os protocolos de utilização de OPME que já foram validados pela diretoria. São 14 protocolos, né? Nós fizemos a opção também de procedimentos que têm valor, o custo agregado alto, procedimentos de alta complexidade, de modo que a gente possa trazer um impacto ainda maior para o cuidado e para os custos. Esses aqui estão em avaliação, vão ser validados ainda por meio das superintendências, depois submetidos à diretoria, no mesmo processo como eu aqui falei em momento anterior. E aí eu pedi, talvez adaptar, o modelo não esteja de acordo com o que vocês vão ter acesso dentro do site da Unidas, mas a gente tentou fazer uma adaptação aqui ao PowerPoint, e aí a gente vai passar vai ser basicamente o formato que vai estar disposto para vocês no site, os protocolos técnicos de procedimento. Nós temos aqui o protocolo da bariátrica, uma descrição. A obesidade traz consigo doenças associadas, faz um descritivo. Aqui vai ter a indicação clínica conforme diretrizes de utilizações definidas pela ANS, sempre grupo 1, grupo 2, as referências bibliográficas. Os materiais, as melhores referências de materiais especiais, o código do procedimento, a descrição, as técnicas, todas as técnicas descritas aqui, de forma objetiva, obviamente. Se você quiser, se a operadora quiser aprofundar, vai estar as referências ao final do protocolo. E aqui, o descritivo das referências, os contatos da Unidas. Ou seja, é um projeto que tem grande propensão a avançar, faz sentido para todas as operadoras. Nós estamos dando foco para, utilizando uma matriz de impacto, aquilo que é realmente relevante neste momento. E por fim, que não podemos deixar de apresentar, que já tem sistema que apresenta resultado utilizando, obviamente, de um outro modelo customizado, que eu aqui citei do Sistema Unimed. Eu trago aqui, está no site da Unimed, a estimativa de custos evitados pela comissão que
é o modelo CTNPM para o sistema Unimed, entre 2009 e 2014, eles estimam que foram economizados, só com essa iniciativa, aproximadamente 440 milhões de reais. São muitos esses recursos que nos faz falta na modalidade que tem a maior sinistralidade, então prescinde de todos nós, e aí eu conclamo como coordenador da Câmara e certamente com o apoio de toda a diretoria da Unidas, que participemos desse processo de forma ativa, porque a participação individual, a adesão individual e a colaboração individual vai fortalecer todos com a entrega do que pretendemos fazer. Muito obrigado. Agradecer também ao Mário pela apresentação e nós vamos agora então abrir para o debate. Já tem uma pergunta colocada, que foi encaminhada pelo plenário, que é do José Fonseca dos Santos, e que coloca: se não houver mudança na carga tributária, o preço de OPME e medicamento de alto custo terão solução que atendam às operadoras e aos beneficiários? Essa é a pergunta que veio do plenário. Aí, acho que cada um de vocês pode responder. Na minha avaliação, a carga tributária é um dos fatores. Na verdade, a carga tributária é um dos fatores na vida dos brasileiros. É um problema em todos os itens de consumo da sociedade brasileira. O maior problema que eu acho que a gente enfrenta é a maior transparência, que o doutor aqui colocou, as questões das relações éticas. Se nós pudéssemos ter uma maior transparência dos preços, dos resultados, não como forma de prejudicar a concorrência, não como forma de poder de compra. Não tem nenhuma... A Unidas, e eu acho que as maiorias das empresas não querem com isso se beneficiar, reduzindo custos e prejudicando os fornecedores, prejudicando a cadeia. Não é isso. Mas eu acho que a questão tributária é um dos problemas. Se a gente melhorasse a transparência desse processo, eu acho que a gente tenha ganhos mais significativos. Eu concordo. Eu acho que a carga tributária nós temos que estar discutindo muito nas áreas sociais no Brasil, particularmente na saúde, né? Eu até desconfiei que no começo a pergunta fosse CPMF, alguma coisa assim, mas acho que todo mundo entende que na área de saúde, nas áreas sociais, que já tem imposto demais no Brasil, né? E na área de saúde a gente deveria conseguir realmente reduzir um tanto. Agora, nessa questão de órtese e prótese, eu concordo. Eu acho que não é esse o maior problema. Eu acho que tem que haver uma precificação mediana, é um grande debate esse, né? A Anvisa tem que aceitar o desafio, está sendo discutido com eles, vai ter que ter um projeto de lei, porque eles não têm poder hoje para fazer isso, assim como fazem com os medicamentos. Então vai ter que se definir uma plataforma aí mediana, tanto da qualidade de órtese e prótese, e aí vai ser um grande debate também, de quanto tempo vai ser a durabilidade daquela prótese. Existe estudo para isso, a indicação para um determinado paciente. O paciente tem 90 anos e não anda, vai colocar prótese de fêmur? Não tem sentido, quer dizer, tem um monte de coisa para ser discutido aí. Agora, esse contraste dos preços é uma coisa absurda, não dá nem para discutir isso. Não é o imposto que justifica, obviamente, esse contraste. Eu acho que era importante a gente abordar também esse aspecto das novas tecnologias, e eu gostaria que os membros da mesa pudessem estar se posicionando em relação a isso, que é um pouco essa lógica que acho que foi até na apresentação do Mário que ele colocou. As novas tecnologias, elas deveriam servir para facilitar o trabalho na saúde e, ao mesmo tempo, tentar otimizar os recursos da saúde. E, ao contrário, infelizmente, na saúde, as novas tecnologias estão servindo para onerar cada vez mais o sistema, por uma lógica que foi estabelecida e que eu acho que o debate ele está permeando desde o início, em relação a uma lógica que está estabelecida e que nós não temos mais como deixar de enfrentar essa discussão de revisão desse modelo que está colocado. Esse modelo onde essas novas tecnologias são utilizadas de forma
não criteriosa, né, de muitas vezes envolvendo interesses econômicos, muito mais do que os interesses em benefício da saúde do beneficiário, da população. Eu acho que esse debate, na minha avaliação, é um debate que a gente precisa amadurecer. Ele ainda, na minha concepção, ele está ainda embrionário. Acho que nenhum setor ainda tem muito claro qual o caminho a ser seguido. E o que vocês avaliam em relação, como a gente tem aqui na mesa, representação da AMB, representação dos profissionais, representação da Unimed, que é uma operadora, mas que também envolve profissional de saúde, né? E a representação de uma autogestão, como é que vocês avaliam que cada setor desse poderia estar se envolvendo para contribuir para esse repensar e esse inovar no sistema que a gente está necessitando? Porque, na minha avaliação, se caso a gente não conseguir encontrar esse caminho, a tendência é de, gradativamente, cada setor desse ir entrando em processo de insolvência. É uma avaliação que eu tenho. E aí, o que vocês acham que poderia ser feito para que cada setor representado aqui pudesse estar se somando e se envolvendo na busca dessa solução? Bom, de uma maneira bem ampla, enfim, sem entrar em muito detalhe, né, a minha análise, eu concordo em algumas partes, quando você cita que ela é embrionária, uma discussão ainda que está começando realmente, de maneira isolada. Hoje o sistema Unimed ele discute muito essa questão. Começou uma discussão muito mais para a região sul do país, hoje ela já avançou, é uma discussão nacional, e eu acho que a gente tem que unir as forças, ou seja, se há um problema maior a ser resolvido, o sistema Unimed, a Unidas, enfim, CFM, AMB, todos têm que se unir, né, para que a gente tenha um debate cada vez mais amplo sobre isso, para que a gente consiga regular todo esse setor sobre esse uso de OPME, que é bem como você citou, né, quando a gente fala do projeto Registro Eletrônico de Saúde, que só vai dar mais transparência sobre o uso desses materiais, enfim. O Dr. César, que é o nosso patrocinador desse projeto, ele reforça essa questão, né? A incorporação de tecnologia, nesse setor, ela realmente não traz redução de custos, né? Mas a gente também precisa entender que isso vem para prestar também a melhor assistência aos nossos clientes, aos nossos beneficiários. Então, de uma maneira global, é preciso que a gente discuta isso. Até antes de vir para o plenário, eu estava discutindo com 2 colegas ali fora, que a gente precisa dar mais voz a esses temas que muitas vezes são difundidos e discutidos internamente em cada empresa. Então, a gente tem que potencializar, discutir isso junto aos órgãos reguladores, para que a gente ganhe cada vez mais espaço aí. Eu acho que é um grande desafio, realmente. Eu acho que cada um, na sua instituição, tem que pensar como colaborar naquela que eu acredito que tem que ser uma parceria de todos os atores que estão aí no contexto. A MB, eu acredito que ela tem procurado contribuir, porque ela é um colégio das especialidades, tem já esse conteúdo do projeto Diretriz, que eu considero uma coisa extremamente relevante, mas ela não pode fazer de jeito nenhum isso sozinho. Ela precisa desse feedback das operadoras, desse debate, até para saber a repercussão financeira também, o custo disso. Não dá para a gente só falar, queremos, até porque isso está em voga hoje, né? O tratamento para hepatite para todos os brasileiros. Queremos, vai ser uma grande discussão essa. Aliás, até estou curioso para saber como é que todo mundo vai encaminhar isso, porque o Ministério comprou um remédio eficaz, que daí parece que umas 30 mil, né,
parece que 2.000 mais ou menos para o estado de São Paulo. Imagina, isso não vai dar nem para começar. A saúde suplementar vai bancar? Como é que vai ser? É um grande debate. Vem outros medicamentos aí, né? Os biológicos são todos uma fortuna. Então, nós, mais do que nunca, vamos ter que estar muito parceiros. A AMB está totalmente à disposição nas suas câmaras aqui que eu elenquei, né, no próprio projeto das diretrizes, na própria CBHPM, para a gente ver como levar toda essa questão, né? É um enorme desafio, né? E é inegável o benefício também para a população. Tentando apenas complementar a fala dos colegas, concordando com eles, inclusive, eu acho que a gente deveria um pouco aprender com as melhores experiências internacionais de incorporação de tecnologias em saúde. Desculpe. A exemplo do NHS, que é o inglês, que é uma referência mundial, e tantos outros, né? O Brasil precisa amadurecer e considerar fundamentos econômicos, além dos fundamentos técnicos, para a incorporação de tecnologia. Não basta apenas aprimorar o sistema de saúde por meio de tecnologias onde a sociedade não pode comportar economicamente essa tecnologia. Então, nós temos modelos de avaliação que já se aprimorou ao longo do tempo, custo-efetividade, que já tem décadas, custo-utilidade, que é o modelo hoje mais avançado, que considera anos com qualidade de vida. O doutor colocou aqui de forma importante a questão de colocar uma prótese no paciente de 90 dias, quais são os ganhos para a saúde desse paciente e o quanto a sociedade está disposta a pagar. São discussões sérias, existem mecanismos econômicos de avaliação que podemos incorporar, é embrionário ainda, mas já se começa a estudar, implantar o custo-benefício. Como tem questões éticas, morais, religiosas, é algo mais complexo. Mas eu acho que a gente tem que incorporar mecanismos de avaliação econômica. Não basta apenas ter ganhos significativos na assistência. A sociedade precisa ter maturidade para compreender que a melhor tecnologia, às vezes, a sociedade não tem como comportar a incorporação. Se a gente amadurecer, a gente vai poder fornecer mais saúde com qualidade e com responsabilidade. Obrigada. Tem uma pergunta também que chegou aí do plenário, e aí é direcionada à AMB especificamente. Qual foi a participação da AMB na CPI de OPME? Quantos médicos já foram presos ou autuados? Eu tenho um certo trânsito na área, porque eu também estou no Conselho Federal de Medicina. A questão de punição de médicos é mais do Conselho, não tem muito... Obviamente, nenhum de nós quer alguém fazendo atos criminosos em área nenhuma, muito menos na saúde. A posição da AMB é muito clara. Essas questões, esses grandes desafios, nós estamos totalmente no debate, na discussão. Agora, aquilo que foge da área legal, ética, etc., não tem nada a ver com a AMB. Quem é criminoso tem que ser tratado na área específica, infelizmente, infelizmente. Às vezes existe uma certa confusão aí, e eu já vi acontecer isso em debates, quando a gente refere que o médico precisa ser valorizado. Precisa. O médico precisa ser valorizado para ele poder trabalhar com alguma tranquilidade, fazer bem a sua profissão, se manter atualizado, ir a congressos, participar de treinamentos e assim por diante. Não tem nada a ver com a questão de propina, por exemplo, em relação a órtese e prótese. Não tem nada a ver com isso. Nós não vamos participar de um debate, entra propina, eleva o honorário médico, tem nada que ver uma coisa agora. Nós estamos fora dessa discussão. Nem nós, nem o Conselho de Medicina, né? Eu acho que nós temos que valorizar todos os profissionais de saúde, inclusive o médico, pensando no bem-estar dos pacientes, né? Se nós tivermos pessoas da área de saúde que são bem valorizadas, vão poder atuar melhor. E aí vai também enfermeiro, fisioterapeuta, todos. Agora, essa questão do problema ético, que não é só no Brasil, mas está muito saliente aqui no nosso meio, esse controle, acho que o Mário usou um termo muito importante, a questão da transparência. Tudo isso tem que vir à tona. Nós temos que saber, o paciente tem que saber, as operadoras têm que saber, os médicos têm que saber, todo mundo tem que saber quanto custa cada coisa. Qual que é a indicação,
né? É lógico que vai ser uma coisa progressiva, é uma educação em saúde, nós precisamos, vejo com muita felicidade como vocês estão tratando aqui da prevenção, da qualidade de vida, etc. Todos nós temos que pensar nessa direção. Então, é um grande desafio. A AMB está participando assim, denunciando aquilo que é errado e procurando soluções, né? E a nossa solução vai no bem-estar do paciente dentro das ferramentas que nós já temos, né? Que eu apresentei aqui. Em relação à punição de médico, eu não tenho esses levantamentos, não estou atrás. Obviamente, no conselho, se alguém foi punido por causa disso, né? E eventualmente até cassado, não só em relação a esses últimos acontecimentos. É lógico que as punições do conselho, elas acontecem, talvez é um dos conselhos que mais puna profissionais, seguramente, e eu tenho a impressão que tem várias cassações por ano decorrente de problemas como esse. Não só dessas últimas recentes, né? De tudo aquilo que envolve indústria, comércio e profissional de saúde, se acontecido de forma repetitiva, tranquilamente pode levar à cassação de médico. Assim como punições mais leves, dependendo do grau do problema, né? Obviamente que são coisas sigilosas em termos do conselho. Agora uma pergunta direcionada à Unimed e à CACI. Diante da enxurrada de NIPs por problemas de autorização de OPME indicadas inapropriadamente, como que a CACI e a Unimed estão se organizando, em especial no que tange à junta médica prevista na RN? Eu respondendo, embora eu não esteja participando diretamente desse processo, a CACI está elaborando, tem normativos, está constituindo essa junta, né? Ela ainda não está ativa, embora já avançamos, estamos trabalhando também com questão da terceira opinião, que geralmente é feito por profissional que não é credenciado à CACI. Então não teria como falar precisamente o estágio, mas que a CACI muito em breve vai estar implantando isso, porque senão, da forma como está posta as responsabilizações fruto das NIPs, se a gente não avançar nesse sentido, certamente as punições serão ainda mais severas e os custos incorporados às operadoras idem. Bom, eu também não tenho informação para dar. O sistema Unimed, ele tem algumas comissões e algumas câmaras para se debater sobre o uso de OPME. A mais recente, uma comissão de estudos de OPME, que já faz toda uma análise sobre essas utilizações, enfim. E também tem uma câmara técnica, que é a câmara hoje que debate junto aos fornecedores, preço, uso, enfim, né? E esses são os dois órgãos hoje, os dois grupos que têm debatido isso dentro do sistema. Em relação a essa parte específica, não tenho informação para dar. Nós gostaríamos de dar a palavra para vocês poderem fazer as palavras finais aí e encerrar esse debate, que eu acho que foi bastante esclarecedor e trouxe algumas informações importantes. Bom, em nome do Sistema Unimed, a gente agradece a oportunidade de estar fazendo parte de um evento grandioso como esse. Eu acho que, a partir do momento que a gente pode compartilhar a informação, eu acho que esse é o caminho, né? Ou seja, o Sistema Unimed tem algumas coisas que já estão mais avançadas, que podem ser compartilhadas. A Unida também deve ter as suas informações também, os seus projetos que estão avançados. Enfim, as nossas diretorias se dão muito bem. Eu acho que isso é a base para que a gente mantenha uma boa relação e que a gente consiga fazer toda essa troca de informação para a melhoria do segmento. Obrigado. Olha, eu também agradeço muito a possibilidade de participar de novo do debate aqui no âmbito da Unidas. Estou totalmente convencido que é necessária realmente essa conjunção de forças para esses desafios, né? Foram sinalizadas coisas extremamente interessantes, importantes para a área de saúde, em pouco tempo que eu fiquei aqui hoje à tarde. Vejo de forma animadora tudo isso. Agora, talvez seja um grande desafio para nós realmente, talvez um momento de crise, que pode ser um momento de oportunidade também no Brasil, se juntar forças e a gente tentar caminhar um pouco mais rápido na área de saúde.
Acho que é possível isso, caminhar um pouco mais rápido, apesar de todas as nossas dificuldades. A MB está à disposição para esse debate. Agradecer a oportunidade, agradecer mais uma vez à diretoria da Unidas, conclamar as filiadas a participarem ativamente da Câmara de Gestão, dizer que é um braço importante, é uma das estratégias mais inovadoras da Unidas nos últimos anos, para que a gente possa, numa perspectiva de médio e longo prazo, avançar e trazer excelentes resultados para as próprias autogestões. Eu convido vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria só passar a informação sobre a CAGETEX. Esses protocolos que o Mário apresentou, um exemplo aqui que foi da bariátrica, já tem os 14 protocolos já aprovados pela diretoria e agora tem mais cerca de 5 protocolos novos que vão ser analisados pela diretoria e, sendo aprovado pela diretoria, eles vão ser todos disponibilizados no site da Unidas para que as nossas filiadas possam ter condição de acessar e se orientar por eles já de imediato para poder ajudar nas decisões a serem tomadas em relação a uma série de procedimentos nas suas unidades. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, buscando alternativas, e na Unidas, esse instrumento, que é a Câmara de Gestão em Tecnologia e Saúde, é um instrumento que nós estamos com uma expectativa de, em 2016, poder ser muito utilizado pelas nossas filiadas para contribuir na discussão da introdução de novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, conseguir reduzir custo, e que é o que não tem acontecido nesses últimos anos. Então, esse é um desafio que está colocado. A Unidas abraçou essa ideia, essa proposta, e ao longo de 2016 nós temos absoluta certeza que o resultado concreto para cada operadora afiliada à Unidas em relação à CAGETEX será extremamente positivo. Então, a gente agradece a atenção de vocês e vamos, com muita disposição, entrar no próximo ano com muita garra, para que a gente possa desenvolver ações, estabelecer metas e estratégias eficientes para enfrentarmos a crise e encontrarmos novos caminhos. É isso que a gente quer e convida a cada um e cada uma de vocês a vir junto nessa caminhada e nessa empreitada. Um grande abraço e vamos junto nesse processo. Obrigada.